Sabino, às 10h52, na linha 2 aqui conosco está o Luiz Felipe Nunes, está acompanhando ali, né, as obras da Sabesp, que promete finalizar até amanhã o conserto daquela tubulação que se rompeu, provocou um alagamento de imóveis ali na freguesia do Ó, uma situação dramática mesmo. Ontem o Luiz Felipe Nunes entrou aqui na Rádio Você viu Bandeirantes as imagens, ao vivo com o Gobato? morador. Eu vi, impressionante, aquela água suja, barrenta, invadindo as casas, né? Imóveis precisaram ser demolidos, mas todas as informações agora, as informações de momento chegando com o Luiz Felipe Nunes. Diga lá, Luiz, bom dia. Bom dia, Danilo, Sabino. Bom dia para Bom todo mundo que dia. nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Agora sigo na freguesia do Ó, mas na rua abaixo, de onde aconteceu aquele rompimento de tubulação. A rua em que a tubulação foi rompida foi a rua Chico de Paula, mas neste momento eu estou na Professor João Machado, num prédio que foi um dos mais afetados aqui por esta falha na tubulação que aconteceu na madrugada de ontem. O que acontece é que ontem, com a tubulação rompendo, muita água saiu. E a água que saiu da rua Chico de Paula, ela desceu a rua, porque é uma rua que fica acima, no bairro da Freguesia do Ó, e quem divide muro com a estrutura que foi rompida é justamente este edifício que eu estou na frente neste momento, que tem muito barro, muita lama ainda. Eu passei ontem e já dá para perceber que tem uma limpeza sendo feita, mangueiras aqui pelo local, também um pouco melhor a situação. Mas os moradores dizem exatamente isso. Está um pouco melhor, mas ainda não foi resolvida. Garagem ainda suja, os elevadores não funcionam, as escadarias foram inundadas também, a quadra e a piscina. Então, é um processo de limpeza que acontece, os moradores ficaram acordados ontem até a noite em uma assembleia que durou horas e horas e horas, o trabalho está incessante, mas mesmo assim a gente consegue presenciar muita lama, muito barro por aqui dessa água que percorreu uma estrutura, passou por uma construção, pegou um pouco de barro daquela construção e fez esse rio de lama afetando as ruas aqui da freguesia do Ó. O que acontece neste momento é que a Sabesp segue fazendo as obras para tapar o buraco, aquele tubo que teve problemas já foi substituído, então a situação foi consertada. Agora, os moradores pelo menos conseguem ter o reabastecimento de água e de luz também após ficar um dia tendo esses problemas, mas uma moradia deverá ser demolida, essa casa que fica na frente da estrutura rompida e ao lado de uma construção de um prédio de 15 andares que está acontecendo desde o início deste ano e que será investigada para saber se existe uma responsabilidade por este tubo que rompeu na manhã de ontem. Hoje, mais cedo, eu conversei com a Rosa Napolitano, que é proprietária dessa residência que deverá ser demolida. Ela e a família dela são donas deste local já há 60 anos. A família chegou no Brasil, são italianos, vieram para a freguesia do Ó, compraram aquela residência, fizeram aquela casa, mas agora deverão perder tanto a moradia quanto tudo que está lá dentro, porque tem vários itens ali, não só dos proprietários, mas também do inquilino que mora lá. O Antônio, que na manhã de ontem, a gente trouxe o relato dele aqui também, foi vítima deste rompimento de tubulação. Ele foi acordado pelo vidro sendo quebrado, teve que sair de casa apenas com uma jaqueta, conseguiu tirar um veículo lá de dentro, mas materiais de trabalho dele, inclusive, ainda estão nesta moradia. E a Rosa Napolitano conversou um pouco com a gente sobre o que está sendo feito para ressarcir ela, ou o que não está sendo feito, e também quais são os próximos passos, o que deve acontecer nos próximos dias, como a gente escuta agora no relato dela. A Sabesp nos informou que o engenheiro ele virá aqui para poder abrir a casa e verificar se existe algum perigo de a queda, né, imediata, para a pessoa que é o nosso inquilino retirar os pertences de lá de dentro antes que a casa seja demolida. Quanto ao ressarcimento, isso não foi dito porque é tudo muito recente e ainda tem a construtora e a Sabesp que eles têm que resolver entre si de quem é o culpado. E foi por causa da adutora que estourou, infiltrou na casa, né? E que deu perda total na casa. Agora vai ser demolida. O caso agora é investigado por duas delegacias diferentes. Um primeiro boletim de ocorrência foi registrado ontem na Delegacia do Meio Ambiente para apurar todas as circunstâncias e que ontem, em primeiro, reuniu membros da Sabesp, os proprietários da casa e também os responsáveis pela construtora Manasa, que faz as obras ao lado da residência.
Isso porque muitos moradores aqui da região, da freguesia do Ó, relatam que nos últimos 6 meses, com a chegada dessa construção, muitos problemas no solo começaram a ocorrer, nenhum deste tamanho que a gente está registrando, mas outros problemas aconteceram. A Sabesp faz as investigações também dela para saber o que pode ter causado todos estes problemas. O que se sabe até agora, de acordo com os proprietários e segundo as informações da Sabesp, é que houve um rompimento por baixo do solo entre a construção e a moradia. Então a casa que vai ser demolida, ela já está inteira tomada pela água, as rachaduras são visíveis, o muro completamente tombado, quase sendo engolido pela rua neste buraco que agora é tapado pela Sabesp. Então essa é uma investigação que está acontecendo neste momento. A Manasa, essa empresa, e a Prefeitura de São Paulo confirmam que todas as documentações para que essa construção aconteçam estão legítimas, ocorrem, a Prefeitura já fez esse reconhecimento, mas agora a investigação para saber se algum erro aconteceu durante as construções. Isso ainda sendo apurado. E um outro boletim de ocorrência foi feito hoje pelos proprietários da casa, pela família Napolitano, para tentar reaver os danos, para justamente colocar no boletim de ocorrência tudo o que aconteceu com a estrutura, com a casa, para tentar facilitar esse processo de ressarcimento. Mas nos próximos dias a gente deve ter novidades. A Sabesp informa que até amanhã essa obra deve acabar, pelo menos para reconstruir o asfalto no local. E tem que fazer um projeto, um trabalho, porque um poste ficou tombado, ele está levemente para o lado, então a Enel vai ter que corrigir esse poste, mas pelo menos o fornecimento de energia elétrica já voltou para os moradores da região. Sabino e Danilo. Luiz, essas imagens que você mostrou são de agora de manhã, essa lama toda? Exatamente. Umas imagens feitas na própria garagem aqui da residência. Algumas delas são imagens que a gente captou ontem, principalmente a garagem mais suja. Para quem está nos acompanhando no YouTube, para registrar e também mostrar para quem está nos ouvindo na rádio, tem 2 acessos para a garagem. Um primeiro acesso que é para moradores e agora ele está mais limpo do que estava ontem, e um outro que é uma entrada de serviço. Essa entrada de serviço ainda muito comprometida. É a pior imagem que nós temos aqui. Mas a recepção, a entrada do prédio que estava inteiramente lameada ontem, hoje já está mais limpa, mas dentro do prédio, realmente uma situação complicada, difícil até de andar neste edifício, porque a lama ainda acaba chegando. A gente tem relatos de moradores conversando aqui com as pessoas, muitas pessoas falando que quem tem a opção consegue sair de casa, está morando em um outro lugar, está morando até em hotéis. Também para não ficar sem essa informação, falei da residência que vai ser demolida na rua de cima, o morador dela, o Antônio, que estava morando de aluguel, ele conseguiu uma outra moradia, também cedida pela família Napolitano, que é dona de outras residências aqui na freguesia do Ó. Então, pelo menos, ninguém chegou a ficar desabrigado, mas a situação aqui no prédio é complicada. Ontem estava um cheiro forte de lama aqui no local, hoje muito melhor. A situação é melhor, mas longe de ser ideal, sabe? O final de semana de muito trabalho vai ser para esses moradores, para toda a comunidade. Não sei se você concorda comigo, Gobatão, mas Diga. assim, se é a Sabesp que provocou, a Sabesp já tinha que ter limpado essas casas. Sabino, não, concordo, claro que eu concordo, mas na prática a realidade é outra, não é? Pois é. Concordo mesmo, eu acho que vai ser um final de semana de muito trabalho para esses moradores, para toda a comunidade que vão precisar ali unir forças, não é? Para limpeza. As imagens, nem todo mundo pode acompanhar, mas as imagens o Luiz Felipe Nunes trouxe aqui na nossa live, na nossa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, são impressionantes, não é? Um barro mesmo. Barro, lama, sujeira, invadindo as garagens, as casas, o subsolo, terrível mesmo. O Luiz vai continuar por lá acompanhando, qualquer novidade só chamar aqui. Chamo sim Danilo, Sabino, e também reforçando, a prefeitura hoje faz um trabalho para pelo menos limpar as vias. Isso a subprefeitura aqui, freguesia do Ó, Brasilândia, mas as vias ainda seguem sujas, tanto a rua de cima, a rua Chico, tanto aqui a rua João Machado, ambas estão sujas. A prefeitura disse que vai fazer essa limpeza hoje. Até agora nada aconteceu, mas de fato no prédio, quem está fazendo a limpeza são os próprios moradores e a empresa que é contratada para fazer a sindicância, aqui ser síndico do prédio, eles que estão organizando. Nada de Sabesp e nem outros órgãos da prefeitura dentro desse edifício, fica pela parte privada mesmo. Combinado, então, o Luiz Felipe Nunes segue acompanhando. Obrigado, então, Luiz. As novidades por ali.